Esse tipo de questão sempre cai em concursos e vestibulares. Na frase, os professores lideram os livros. Este termo em destaque, os livros, ele exerce a função sintática de quê? De um objeto direto, de um objeto indireto, do sujeito ou de um predicado? Bem, vamos analisar sintaticamente esta frase. Os professores lideram os livros. Primeiro passo, fazer pergunta ao verbo. Quem lideram os livros? Os professores. Então, neste caso, temos que os professores é o sujeito da oração. Os professores. E todos lideram os livros, ele exerce a função sintática do predicado. Portanto, temos o sujeito, os professores, e lideram os livros, o predicado. Próximo passo, fazer a pergunta ao verbo. Deram. Este verbo é o verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Então, o verbo dar, ele é um verbo que é transitivo, direto e indireto. Como assim, professor? Isso mesmo, é um verbo que apresenta duas transitividades. Uma sem preposição, que seria o complemento, o objeto direto, e um com preposição, que seria o complemento, o objeto indireto. Verbos transitivos diretos não pedem preposição, e verbos transitivos indiretos pedem preposição. Se eu fosse reescrever essa frase, eu poderia reescrever assim. Os professores deram os livros a eles ou a elas. Bem, os professores deram os livros. Eu posso reescrever. Os professores deram os livros a eles ou a elas. Bem, o verbo dar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá, dá algo a alguém. Os professores deram o quê? Os livros. Tem preposição? Não. Então, os livros exercem a função sintática de objeto direto. Deram os livros a quem? A eles. Logo, a eles também é complemento do verbo dar. Só que agora com preposição. Qual a preposição a? Então, a eles exerce a função sintática de objeto direto. Notou que neste caso, este lhe, eu posso substituir ele pela expressão a eles ou a elas, para eles ou para elas, sempre com preposição. A é uma preposição e para também é uma preposição. Portanto, lhe, ele exerce a função sintática, neste caso, de objeto indireto. E os livros? Foram o que os professores deram. Os professores deram o quê? Os livros. Por isso que a expressão os livros, nesta frase, exerce a função sintática de objeto direto, porque é sem preposição. Por isso a opção correta seria a opção A, objeto direto. Interessante, não é? Gostou dessa dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais.